Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de Direito Penal e hoje falaremos sobre ilicitude. Estamos estudando o conceito analítico do delito. Já falamos sobre a conduta humana, que pode ser uma ação ou uma omissão. Falamos sobre a tipicidade, que ela é a ratio cognoscendi, ou seja, um indício de ilicitude de um fato. Então, se nós temos um fato, uma ação ou uma omissão que ela se adequa a um tipo penal, como o artigo 121, o artigo 155, o artigo 171, então é o indício de que ela provavelmente seja ilícita. E nós temos a categoria da ilicitude. Então, a ilicitude é, na verdade, a comprovação, a verificação de uma violação ao tipo penal. Então, nós temos a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. A chamada tipicidade e ilicitude, em conjunto, a doutrina pode utilizar o termo de injusto. Então, para a parte da doutrina, se nós estamos falando de um crime, que é tipicidade, ilicitude e culpabilidade, alguns doutrinadores, como Luiz Regis Prado, fala em injusto culpável. Tudo bem? A junção de tipicidade e ilicitude, chamada de injusto. Então, quando uma conduta ela é típica, ou seja, ela se adequa ao tipo penal, ela provavelmente será ilícita, ou seja, antijurídica, pois ela viola o ordenamento jurídico. Então, a regra é que um fato típico, então, se eu mato alguém, ele provavelmente é ilícito, pois viola o ordenamento jurídico penal. Porém, existem as causas de justificação. O que é a ilicitude ou antijuridicidade? É a relação de antagonismo, de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. Então, presume-se que aquela ação ou uma omissão ela é típica, provavelmente será antijurídica. Todavia, nós temos o artigo 23 do Código Penal, que elenca 4 hipóteses de excludentes de ilicitude. Então, são também chamadas de causas de justificação. O artigo 23, não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular do direito. Estas são as 4 hipóteses elencadas no artigo 23 e reconhecidas pelo Código Penal, porém a doutrina e a jurisprudência ainda traz uma outra hipótese, chamada de consentimento do ofendido. O estado de necessidade, ele está no artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. A ideia que norteia o estado de necessidade é o do conflito de bens jurídicos. Neste caso, existe uma agressão a um bem jurídico para a preservação de um outro bem jurídico. Existe um clássico exemplo que é chamada de tábua da salvação, em que, por exemplo, Tício e Caio estão em alto mar, a bordo de uma pequena embarcação, realizando uma viagem de férias. Ocorre que, por força de uma tempestade inesperada, a embarcação naufraga e dos destroços do naufrágio restou apenas uma tábua de salvação. Tício e Caio brigam pela tábua. O primeiro leva a melhor na briga, conseguindo salvar-se. O segundo morre afogado. No caso analisado, existiu a agressão de uma vida para a salvação de outra. Houve, assim, um conflito de bens jurídicos. Mas para que configure o estado de necessidade, o artigo 24, ele prevê os requisitos da situação de perigo. Primeiro, nós precisamos de um perigo atual. O que é perigo? Perigo é probabilidade de algum dano. Um dano a um bem jurídico, e ela será atual porque, caso este perigo não seja afastado, o dano vai se verificar. O segundo requisito é que ameace direito próprio ou alheio. Então, o bem jurídico protegido pode ser tanto do agente da ação do estado de necessidade, como que
o bem jurídico protegido seja de algum terceiro, de uma outra pessoa. Então existe o estado de necessidade próprio e o estado de necessidade de terceiro. O estado de necessidade de terceiro, que pode ser exemplificado de acordo com Cláudio Brandão, é se Simprônio está de férias com seu irmão Mévio. Ocorre que durante um passeio, Simprônio é acometido de um ataque cardíaco, precisando ser socorrido urgentemente para não morrer. Mévio, observando que não há no local nenhum meio de transporte para o hospital mais próximo, quebra o vidro de um veículo, efetua uma ligação direta e conduz seu irmão ao hospital. Nesse caso, o autor da ação, ele não era o titular do bem jurídico em perigo. Por isso, é um estado de necessidade de terceiro. Ele está agindo em prol da preservação da vida, no caso do bem jurídico, de terceiro. O terceiro requisito: não pode ser provocado aquele perigo dolosamente, que está lá no artigo 24, que não provocou por sua vontade. Então, o agente que alega que agir em estado de necessidade, ele não pode ter dolosamente criado aquele perigo. Novamente, Cláudio Brandão traz um exemplo. Imaginemos o caso do naufrágio da embarcação de Tício e Mévio. Se Tício, para receber o seguro do barco, provocou o naufrágio, ele não poderá alegar a excludente do estado de necessidade, com vistas a ficar com a posse da tábua de salvação. O direito exige que quem provocou dolosamente a situação de perigo suporte as consequências de sua ação, ainda que exista um perigo atual do dano para o seu bem jurídico. Agora, será admitido se é provocado culposamente a situação de perigo. O artigo 24 fala que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, que se não for afastado, haverá o dano deste perigo, que não provocou por sua vontade. Então, não pode provocar dolosamente. E se for culposamente, ele pode alegar estado de necessidade? Sim, ele vai se utilizar do estado de necessidade, porque a lei não veta a provocação culposa. Ela veta se quem o provocou fez por sua vontade, ou seja, dolosamente. E o último requisito: não poderá alegar o estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar a situação de perigo. Então, determinadas profissões, funções, elas trazem com ela o dever de enfrentar uma situação de perigo. Por exemplo, nos casos de incêndio, o bombeiro ele é obrigado a assumir essa situação de risco, porque é vinculado, é intrínseco à sua função. E ainda nós temos o estado de necessidade agressivo e o defensivo. O estado de necessidade defensivo, quando a conduta do agente dirige-se diretamente ao produtor da situação de perigo, a fim de eliminá-la. Agressivo seria o estado de necessidade em que a conduta do necessitado viesse a sacrificar bens de um inocente, que não provocou a situação do perigo. O perigo ele pode ser proveniente de ações humanas, de animais, de coisas e outros exemplos. Então, por exemplo, se um cachorro ele vem te atacar e você se utiliza de um pedaço de pau para eliminar aquele perigo atual, então estamos falando de um estado de necessidade defensivo. Agora, se o agente, querendo salvar a sua vida, ao perceber que atrás de seu veículo estava um caminhão desgovernado, pois havia perdido os freios, ele joga o seu automóvel para o acostamento, colidindo-se com outro veículo que ali estava estacionado. O estado de necessidade neste exemplo é chamado de agressivo, pois for atingido bem de terceiro, bem jurídico de terceiro inocente, que não provocou o perigo. Por último, nós temos que ter uma razoabilidade do bem jurídico sacrificado. Este é um requisito decorrente da hierarquia dos bens jurídicos. Para que exista um estado de necessidade, é preciso que o bem jurídico preservado seja, no mínimo, de mesmo valor que o bem jurídico agredido. Caso contrário, não será lícito o sacrifício do bem jurídico. Então, nós temos duas hipóteses: quando o bem jurídico preservado for do mesmo valor que o bem jurídico agredido, e o bem jurídico preservado for de valor superior ao bem jurídico agredido. Nessas duas hipóteses, existirá a exclusão de antijuridicidade da ação. Agora, e se o valor sacrificado for de maior valor que o bem jurídico protegido? Então,
E temos o parágrafo 2º, que, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então não estamos falando de um estado de necessidade propriamente dito. Terá a punição com redução de pena caso o bem jurídico sacrificado seja de maior valor que o preservado. Uma causa de estado de necessidade muito famosa é quando uma pessoa ela furta, subtrai coisa alheia em razão da fome que passa. Então, ela está no estado de perigo, né, porque se ela não comer, ela poderá ter prejuízos à sua saúde. Ela não provoca dolosamente, né, ela não provoca esta situação de perigo, então ela sacrifica, né, um patrimônio de menor valor jurídico, por exemplo, um pedaço de carne, macarrão, etc., para salvar a sua própria vida. Isso é chamado de furto famélico. Na próxima aula falaremos sobre legítima defesa e as outras causas de excludente de ilicitude. Até a próxima aula.